Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, o seu professor de matemática. E hoje eu estou aqui mais uma vez para ensinar vocês o que são equações irracionais e como resolver problemas relacionados a esse conteúdo. Então você nunca mais vai encontrar um problema de equação irracional que você não consiga resolver. Eu prometo para vocês, tá beleza? Então sem desespero, vamos entender o que é esse conteúdo tão importante para algumas provas que vocês vão fazer, tanto na escola, quanto em concursos públicos, quanto em outros lugares que vocês vão ter que prestar algum tipo de vestibular, tá beleza? Então, galera, vamos aos finalmente entender aqui o que são equações irracionais. Primeiro de tudo, você tem que entender que a equação irracional, ela vai ter como principal característica isso aqui, olha, uma incógnita dentro de um radical. E o que é radical, professor? Poxa, radical é uma raiz, não é verdade? Então, quando você tiver uma incógnita, lembrando que incógnita é aquele valor que você não sabe, aquele valor que você não conhece, que a gente chama de x, de y, ou representa por qualquer outra letra, quando você tiver uma dessas incógnitas, né, e delas estiverem dentro de um radical, ou seja, dentro de uma raiz, você vai ter uma equação irracional, tá? Então ela vai ser facilmente identificável. Um exemplo, onde eu vou mostrar para vocês um passo a passo para resolver esse tipo de equação, é esse aqui. Olha bem, x mais a raiz quadrada de x mais 7 é igual a 5. A gente consegue identificar isso aqui e entender que é uma equação irracional, porque o x mais 7, que são esses dois camaradinhos aqui, olha, eles estão dentro de uma raiz, eles estão dentro de um radical. É muito importante que você entenda que esse radical aqui nessa situação é o radical 2, ou seja, isso é uma raiz quadrada. Mas quando a gente tiver uma raiz onde não seja mostrado o seu radical, é porque essa é uma raiz quadrada, tá ok? Caso isso seja uma raiz cúbica, por exemplo, né, vai ter que ter um radical 3. Caso isso seja uma raiz quádrupla, o radical 4 vai ter que obrigatoriamente aparecer. Mas na raiz quadrada, esse 2 não precisa aparecer. Nesse caso é o meu 2 ninja, tá? É aquele cara que está ali, só que ele está escondido. Então, essa equação irracional aqui, x mais a raiz quadrada de x mais 7 é igual a 5, pode ser resolvida com um passo a passo bem tranquilo, tá? O primeiro passo que vocês têm que fazer, né, e que vocês têm que entender como funciona, é o seguinte: você precisa necessariamente, galera, isolar o radical. Ou seja, esse camarada aqui, que é a raiz quadrada de x mais 7, ele tem que ficar isolado de todos os outros termos da minha equação. Quem são os outros termos da minha equação? Os outros caras que aparecem aqui são o 5 e o x. Então, o x e o 5, eles têm que estar em um lado dessa igualdade, isolados da raiz quadrada de x mais 7, que tem que estar do outro lado da igualdade. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, nessa situação. Eu vou manter a raiz quadrada de x mais 7 do lado esquerdo da minha igualdade. Então, caso você dê uma olhada aqui, olha, a raiz quadrada de x mais 7 se mantém do lado esquerdo da minha igualdade, enquanto que do lado direito vão se manter os meus outros termos. Eu peço que você entenda que o 5, olha, ele já estava aqui do lado direito, né? Ele se mantém no lado direito. Então, se aqui é 5, aqui ele continua sendo 5. Mas qual é a fita, a treta, a cena? É que esse x aqui, que está do lado esquerdo da minha igualdade, quando ele for passar para o lado direito, vai ter que haver uma inversão de operação. Tá? Quando você pega um termo de uma equação e passa para o outro lado da igualdade, você tem que inverter a operação daquele cara. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Nesse caso, ele está somando, tá bom? Porque ele é um cara positivo. Quando ele vai para o outro lado da igualdade, nesse caso, para o lado direito da minha igualdade, ele deixa de ser mais x e passa a ser menos x, tá bom? Aqui ele é positivo e aqui ele é negativo, porque ele, olha, trocou de lado, né? Ele trocou de lado nessa minha igualdade. Então, meu primeiro passo era esse, pessoal. Eu tenho que isolar o radical. E o que eu faço depois de ter isolado esse radical? Será que começa a complicar a partir daí? Não, você pode ficar tranquilo. Depois de ter isolado esse radical, você precisa seguir o meu segundo passo. E esse segundo passo diz o seguinte: você vai elevar os dois membros da sua equação ao quadrado. Ou seja, de um lado, eu tenho a raiz quadrada de x mais 7. É um dos membros. Do outro lado,
eu tenho 5 menos x, é o outro membro. Eu vou pegar os dois lados dessa igualdade, ou seja, os dois membros dessa minha equação, e eu vou elevar esses caras ao quadrado. Por que você vai fazer isso, professor? Eu vou fazer isso porque caso eu queira anular uma operação, eu tenho que operar nela a operação inversa. Como assim? Olha só. A operação inversa, ou a operação oposta de somar, é subtrair. Então, mais 2 menos 2, eu tenho um elemento nulo, que é 0. Caso eu queira anular a operação multiplicação, é só eu dividir. Se você pega um número, multiplica por 2 e depois divide por 2, é a mesma coisa que você não ter feito nada, tá bom? E qual é a operação inversa da raiz quadrada? Olha, a operação inversa da raiz é a potência. Então, se eu tenho uma raiz quadrada e eu quero eliminar essa raiz quadrada, é só eu elevar esses dois termos ao quadrado, tá bom? É por isso que eu tenho que fazer esse segundo passo. Então, veja, aqui desse lado, eu tinha a raiz quadrada de x mais 7. Eu peguei a raiz quadrada de x mais 7 aqui na esquerda e elevei ao quadrado. Vocês estão vendo? Ó, peguei todo mundo, coloquei todo mundo que estava aqui do lado esquerdo, entre parênteses, e elevei esses caras ao quadrado. Eu fiz a mesma coisa com todo mundo que estava do lado direito. Então, eu isolei todo mundo do lado direito aqui, ó, 5 menos x, em parênteses, tá? E elevei esse cara ao quadrado. É muito importante que você coloque o parênteses em todos os termos de um lado da igualdade e todos os termos de outro lado da igualdade, bom? Coloquei esses caras aqui. Pessoal, veja que aqui eu tenho uma raiz quadrada, né? Essa raiz quadrada, ela tem um 2 ninja aqui. Aqui eu tenho a raiz quadrada e eu elevei todo esse termo ao quadrado. Como a potência é a operação inversa da raiz e o radical é 2 e o expoente também é 2, ou seja, a raiz quadrada está sendo elevada ao quadrado, eu posso eliminar esses dois caras. Então, esse expoente ou essa potência anula essa raiz, tá beleza? Se você quer anular uma raiz quadrada, é só elevar todo aquele termo ou toda aquela raiz ao quadrado e aí você vai eliminar ela. Tanto é que aqui embaixo, dá uma olhadinha, a gente tem, olha, o x mais 7. Você consegue perceber que o x mais 7 está fora da raiz? Né? Aqui ele estava dentro da raiz, eu levei ao quadrado, eu tirei ele dessa raiz. E o que eu vou fazer com o meu termo do lado direito da equação, da igualdade? 5 menos x ao quadrado não é 5 ao quadrado menos x ao quadrado. Você não pode simplesmente pegar o 5 ao quadrado, que dá 25, menos o x ao quadrado, que dá x ao quadrado. Não pode fazer isso. Esses caras aqui, ó, eles estão envolvidos por uma subtração, né? E os dois estão elevados ao quadrado. Se 5 menos x está ao quadrado, você tem que lembrar que isso é a mesma coisa que 5 menos x vezes 5 menos x. E quando você multiplica esses dois caras, você tem que fazer o famoso chuveirinho, tá? Olha só, 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes menos x, menos 5x. Menos x vezes 5, menos 5x. Menos x vezes menos x, menos com menos dá mais. X vezes x dá x ao quadrado. Aí você teria essa expressão, 25 menos 5x dá menos 10x mais x ao quadrado, que seria exatamente essa expressãozinha aqui. Professor, mas isso aí também é um produto notável, não é? Isso é um produto notável, tá? Você não precisa fazer essa multiplicação e aplicar o chuveirinho ou a distributiva toda vez que você for elevar um membro da igualdade ao quadrado. Não sei se você lembra, mas 5 menos x ao quadrado, né, é o quadrado da diferença. Isso aqui se resume em o quadrado do primeiro, ou seja, 5 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2 vezes 5 vezes x, menos 2 vezes 5. Menos 2 vezes 5, né? Dá menos 10 vezes x. Dá menos 10x, que daria esse cara, mais o quadrado do segundo, ó. Mais o quadrado do segundo, daria x ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você poderia resolver isso aqui por um produto notável, sem problema nenhum, tá? E é até importante que você lembre de como fazer isso. Aí depois, pessoal, a gente tem essas duas expressões aqui, esses dois membros. Eu preciso, é óbvio, organizar essa minha equação. E como é que eu vou organizar essa equação? É só você passar todo mundo para um lado. Olha só, eu vou manter a galera lá na direita, tá bom? Então, o 25 menos 10x mais x ao quadrado, eles vão continuar à direita dessa igualdade. Então, eu não vou mudar em nada os sinais deles. Agora, o x mais 7, que estavam aqui na esquerda, eles vão lá para a direita. Olha só, quando o x vai lá para a direita, ele vira o quê? Menos x. Quando o mais 7 passa para o outro lado da igualdade, ele vira menos 7. E aí eu tenho que somar todo mundo que tem a mesma parte literal. Olha só, o x ao quadrado está sozinho. Não tem mais ninguém que tem x ao quadrado. Então eu coloco x ao quadrado aqui, ó, no comecinho, tá?
Menos 10x, menos x. Eles têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra, que é o x. Menos 10 menos 1 dá menos 11, ou seja, menos 10x menos x dá menos 11x. 25 menos 7, porque eles não têm parte literal aqui, né? 25 menos 7 dá mais 18. Então eu consegui reduzir essa minha equação a isso aqui, olha, 0 é igual a x ao quadrado menos 11x mais 18, tá beleza? Então não esqueça de como se fazem esses passo a passo aqui não, tá? Primeiro passo você isola o radical. Depois de isolar aquele radical, você leva os dois membros da sua igualdade ao quadrado. Quando você fez isso, organiza a sua equação, que você vai chegar numa equaçãozinha do segundo grau. E as equações do segundo grau a gente sabe resolver, não é verdade? E a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai resolver essa equação do segundo grau e continuar a ditar os nossos passo a passo. Tá show? Vamos mudar de quadro aqui, ó, rapidamente. Agora com quadro novo, pessoal, a gente vai continuar seguindo aquele nosso passo a passo para resolver as equações irracionais. Antes de mais nada, só peço que você deixe um likezinho aqui, tá beleza? E se inscreve no canal, para que eu possa continuar esse projeto aqui, continuando com várias aulas bacanas para vocês, tá show? Então olha só, vamos dar continuidade aqui com o nosso terceiro passo. Eu já organizei minha equação, né? Agora eu tenho, ao invés de uma equação irracional, eu tenho uma equação de segundo grau que eu tenho mais familiaridade, eu sei resolver melhor. E essa equação de segundo grau, ela é qual? X ao quadrado menos 11x mais 18 é igual a zero, tá? Só invertir ali, ao invés de fazer zero igual a isso, eu fiz isso igual a zero. Para resolver uma equação de segundo grau, eu preciso identificar aqueles famosos A, B e C, que são os coeficientes da minha equação de segundo grau. Aqui o A é o cara que acompanha o x ao quadrado. Se não tem ninguém, é aquele famoso um ninja, não é verdade? Aqui, olha, quem é que acompanha o x? É o B. Quem é B? Menos 11. Então, B igual a menos 11. E o C é o meu termo independente. É aquele camarada que está sozinho, desacompanhado. Olha, 18. C é 18. Equação de Bhaskara. Primeiro descubro o meu discriminante, que é o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é menos 11. Lembra de substituir isso sempre entre parênteses, tá? É muito importante. Aqui, ó, menos 11 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 18. Menos 11 ao quadrado dá 121, porque menos com menos é mais, e 11 vezes 11 é 121. Menos 4 vezes 1 vezes 18 dá menos 72. 121 menos 72 dá 49. Então, meu delta é igual a 49. Agora eu posso finalmente descobrir os valores das minhas raízes dessa minha equação do segundo grau, tá? E como é que eu faço isso? Ó, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, tá? Menos b, b sendo menos 11, isso vai virar menos, substituir entre parênteses, menos 11, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49, dividido por 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes 1. Menos com menos, pessoal, dá mais. Então, mais 11, raiz quadrada de 49, 7, mais ou menos 7, 2 vezes 1, 2. Agora eu preciso descobrir os valores das minhas raízes da seguinte forma. Eu vou primeiro usar o positivozinho aqui em cima para descobrir x1, ou seja, 11 mais 7 sobre 2. 11 mais 7 sobre 2 dá 9. Por quê? Porque 7 mais 1 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9. Agora eu vou usar o sinalzinho de menos para descobrir o meu x2. 11 menos 7 sobre 2, 11 menos 7 sobre 2 dá 2. 11 menos 7 dá 4, sobre 2 dá 2. Então eu tenho dois possíveis valores para x, tá? Por quê? Porque eu achei as duas equações da minha equação de segundo grau. Pessoal, só que não necessariamente esses dois valores aqui vão satisfazer a minha equação irracional. Isso aqui satisfaz essa minha equação de segundo grau, que foi aonde eu cheguei. Então eu preciso testar as duas raízes que foram descobertas a partir dessa equação de segundo grau. E como é que você vai fazer isso? Usando o quinto não, né? Usando o quarto passo, onde esse quarto passo é o seguinte: substituir as raízes na equação e verificar
a igualdade. Ou seja, eu vou pegar aquela minha primeira equação, aquela equação primordial, né? Aquela equação que me foi dada, a equação irracional, que é x mais a raiz quadrada de x mais 7 é igual a 5. E eu vou testar as duas raízes que eu descobri, o 9 e o 2. Ou seja, eu vou fazer o x igual a 9. Eu vou testar nessa equação irracional o x igual a 9 e ver se o 9 atende essa igualdade. Olha só, x, aqui vira 9. Raiz quadrada de x mais 7, raiz quadrada de 9 mais 7 igual a 5. 9 mais 7 dá 16. Então, 9 mais a raiz quadrada de 16 é igual a 5. Qual é a raiz quadrada de 16, galera? Professor, preciso botar mais e menos 4? Não, só botar 4, tá? Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, 9 mais 4 é igual a 5. Mas só que 9 mais 4 é 13, galera. 13 é igual a 5? Não. Então, essa equação, ou pelo menos esse valor aqui para x, né? X igual a 9, não atende a minha equação irracional. Ou seja, esse camaradinha aqui não vai fazer parte do meu conjunto solução. Então vamos testar x igual a 2, que é a minha outra raiz? Bora lá, hein? Olha só, testando x igual a 2, eu vou ter minha equação 2 mais a raiz quadrada de 2 mais 7 igual a 5. 2 mais 7 é 9, igual a 5. Raiz quadrada de 9 é 3, 2 mais 3 é igual a 5. 2 mais 3 é 5, que é igual a 5. Então, essa camaradinha aqui tá certa. O x igual a 2 atende a minha equação irracional, ou seja, x igual a 2 é uma solução possível para essa minha equação irracional. Então eu tiro o 9 da jogada, tá beleza? Olha, o 9 tiro da jogada e eu digo que a solução da minha equação irracional é x igual a 2. Simples assim? Exatamente, simples assim, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido como se resolve uma equação irracional, né? Qual é a definição de uma equação irracional e como eu executo esses passo a passo, porque eles são bem importantes. Tá bacana? Para todos os efeitos, deixa um likezinho aí no vídeo de novo, aquela famosa mediguide de likes, para que eu possa continuar postando esses vários vídeos para vocês aí, para concursos, vestibulares, e até para você que está com dificuldade na escola, tá beleza? Essa foi a primeira parte do vídeo. Vai ter uma segunda parte de equações irracionais, onde eu vou trazer mais uma gama de problemas, tá? Esse aqui foi o primeiro caso, é a forma mais genérica de se resolver uma equação irracional. Eu vou mostrar para você mais 2 outros casos bem interessantes para se resolver equações racionais. Então você pode dar uma clicada no próximo vídeo que eu vou deixar para vocês aí, tá beleza? Então até a nossa próxima aula, forte abraço! Fé em Deus!